Olá, boa noite para você, boa madrugada, bom dia se você estiver vendo esse vídeo pela manhã, boa tarde. Bom, antes eu quero falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, mas só dar uma passadinha rápida nos resultados para dizer que o Atlético jogou muito bem contra o Palmeiras ontem, conseguiu um empate por 2-2. Na verdade, o Palmeiras que conseguiu um empate com o Atlético, né? Que o Atlético foi muito bem. O Coritiba teve um jogador expulso, isso mudou completamente a história do jogo, esse retorno do Coritiba à Série A do Campeonato Brasileiro, e o Coxa perdeu em casa para o Bragantino, mas eu gostaria de destacar o goleiro Pedro Morisco, chamou bastante a minha atenção aí, tô olhando aqui no Flash Score, ele tem 22 anos, chamou bastante a minha atenção aí nesse jogo, com importantes defesas contra o Bragantino, mas o Bragantino venceu por 1-0. O Atlético Paranaense venceu o Internacional por 1-0. O Vitória venceu o Remo por 2-0. Esses jogos assim de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas que lá na 38ª nós vamos dizer, olha, o Vitória venceu o Remo naquilo que hoje, pela tabela aqui, eles nem sabiam, mas era um confronto direto, porque são duas equipes que, se o Campeonato Brasileiro seguir o curso normal para elas, elas vão brigar contra o rebaixamento. Fluminense venceu o Grêmio por 2-1. Chapecoense sapecou 4-2 no Santos. Santos que deveria ligar o sinal de alerta desde já. O Bahia venceu o Corinthians por 2-1, jogo que aconteceu na Vila Belmiro. E o São Paulo superou o Flamengo por 2-1. Só Deus sabe como o São Paulo venceu o Flamengo. E o campeão brasileiro começa com derrota. E hoje nós tivemos Mirassol 2, Vasco 1, Botafogo 4, Cruzeiro 0. E eu quero falar, primeiramente, o seguinte. É difícil para mim falar sobre o Tite, porque ele está começando o trabalho agora. Hoje é 29 de janeiro, então é complicado para mim descer a lenha no Tite. Ele teve a comissão técnica comandada por ele, teve uma postura vergonhosa no segundo gol do Botafogo, em que o Cruzeiro teve um escanteio a favor, não fez a substituição e o Cruzeiro acabou tomando um gol com um jogador a menos após o Gerson sair lesionado. Então, assim, preocupa. Eu gravei meu último vídeo, falei sobre situação, cenário ideal e cenário real. No cenário real parece que a história do Tite no Cruzeiro não vai durar muito tempo. Mas assim, sinceramente, pessoal, eu tenho pouco a dizer sobre o Tite. Cometeu muitos erros na noite de hoje, ele que comanda o time. E o trabalho, infelizmente, não tem sido desenvolvido nem dentro da expectativa que ele esperava, que era manter o nível de desempenho e padrão desse time em comparação a esse time na temporada passada comandado pelo Leonardo Jardim. Assim, e é interessante como o torcedor do Cruzeiro, ele dá azar, né? Porque o Leonardo Jardim é muito bem quisto pelos jogadores, pelo Pedrinho, e ele não quis ficar. Alegou os seus problemas e não pôde ficar para essa temporada, né? Aí nem é contra o Tite que eu estou falando isso não, mas é mais pela continuidade do Jardim, que muito provavelmente nada disso estaria acontecendo. Então, assim, não vou descer a lenha no Tite aqui, errou muito, principalmente hoje à noite, mas fez as substituições, tá conhecendo o elenco ainda. Aí muita gente quer criticar o Tite embasado pelo que ele fez no Flamengo, mas ele está dirigindo o Cruzeiro agora e é 29 de janeiro, então assim, errou, não acho que o trabalho vai ir para frente, mas até por essa questão de jogo a cada 3 dias e a coisa não está andando. Não é porque eu não quero mais o Tite, é porque na vida real eu acredito que o trabalho não vá para frente. Na minha avaliação, ele teria que ter todo o tempo do mundo e ele não vai ter esse tempo. Então, infelizmente, eu acredito que não vai dar certo. Mas eu não vou aqui de maneira alguma detonar o Tite, porque hoje é dia 29 de janeiro, galera, me ajuda, hein? 29 de janeiro.
Ele errou bastante, mas hoje é dia 29 de janeiro. Agora, os jogadores, não tem muito o que falar a respeito do Cássio. O Fagner, ele teve participação direta no segundo gol, que o time tinha um jogador a menos. É um desastre, todo mundo. O Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, acho que é o Arthur Cabral, né? O cara para a bola e dá uma caneta nele. Ele primeiro para a bola e depois dá uma caneta no Jonathan Jesus, assim, uma cena patética no primeiro gol do Botafogo. O Kaique, aí Romero, o Lucas Silva, muito lento, tomou um cartão ridículo no primeiro tempo. Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem um lance no segundo tempo, de um contra-ataque do Cruzeiro, 2 contra 1, era o Caio Jorge e ele contra um zagueiro do Botafogo. O Matheus Pereira, ele espera o desenrolar da jogada para decidir correr. Ele passa uma preguiça para correr, mas uma preguiça que me irrita muito. Nas vezes que eu fui ao Mineirão, isso me irritou muito. Por falar nisso, eu tô numa saudade do time do Ronaldo, e eu começo a ter saudade quando o Cruzeiro tinha time ruim. Porque... limitado. Um time operário, um time limitado. Não era ruim, não, era limitado. Por quê? Porque 22, 23, os caras corriam. Esses caras do Cruzeiro, eles não ganharam nada. Eles não ganharam nada e eles têm se comportado como se eles tivessem acabado de ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil do ano passado. E a Sul-Americana de 2024, que eles perderam. Então, assim, eles não ganharam Mineiro. Os jogadores do Cruzeiro, que estão ganhando aí, né, mais de 2 milhões por mês, os caras não têm estadual no currículo. E os caras se comportam como se eles tivessem acabado de vir de um ano. Eles se comportam como se o Cruzeiro não tivesse perdido a final do Mineiro de 2024 de uma forma vergonhosa. Como se o Cruzeiro não tivesse perdido a final da Sul-Americana e tivesse ganhado. Como se o Cruzeiro não tivesse passado aquela vergonha que passou no Campeonato Mineiro e na Sul-Americana do ano passado. Como se eles tivessem sido campeões brasileiros e da Copa do Brasil. Que o time ia ser campeão da Copa do Brasil contra o Vasco, mas o Gabigol não quis. Vocês não ganharam nada. Principalmente você, Caio Jorge, que tá uma perna. O Caio Jorge tá uma perna. Aí deu entrevista no fim do jogo falando, não, que não foi o jogo que nós sonhávamos, não foi o jogo que vocês sonharam, foi uma vergonha, foi um desastre. Vocês jogaram contra um time, o Botafogo, hoje estourou um monte de notícias envolvendo o Botafogo. Notícias essas que, tirando a parte policial de 2019, que infelizmente quem fez o que fez no Cruzeiro em 2019 nunca vai ser punido da forma que deveria ter sido. Então, assim, tirando parte policial, que no Botafogo, até onde eu sei, não tem negócio de parte policial, notícias policiais, o Botafogo tá uma zona. E um time, um clube gigantesco, Botafogo gigantesco, mas que hoje tá uma zona internamente, ganha de 4-0 do clube hoje, que depois do Flamengo e do Palmeiras, é o melhor lugar para se trabalhar no Brasil. Que tem um presidente que dá uma vida de teta para os jogadores. Uma vida de teta. Os melhores hotéis, o avião, salário em dia, que é obrigação, hein? Que é obrigação. Salário alto, tem a maior paciência na hora de renovar contrato, na hora que eles começam a querer sair para ganhar mais. Tem a maior paciência, aceita as exigências. Os caras ficam aqui ganhando 2 milhões por mês achando que já ganharam algum título. Caio Jorge, você não ganhou nada. Você não tem mineiro, você não tem estadual. Ô Tite,
Eu não sei qual é a situação do Gerson, porque eu tô gravando o vídeo assim que o jogo acabou, então eu não sei qual que é a situação do Gerson, me preocupou bastante a forma como ele saiu. Ô Tite, vamos fazer um negócio? Coloca o Gerson de volante, cara. Igual um colega meu, Gabriel Sena, falou que dá agonia ver o cara na ponta. Põe o Gerson na dele. O cara joga em todas, a gente sabe. Mas põe ele de volante. Ô Tite, eu gosto muito do Wanderson. Eu não tô sendo irônico, não. Eu detesto ironia. Eu gosto muito do Wanderson. Mas muito. Mas muito. Cara muito esforçado. Cara no ano passado, o cara correu, que o cara marcou. Eu gosto muito do Wanderson, Tite, mas muito. Só que é o seguinte, Tite, eu vou contar uma história. Eu era muito ruim na escola, mas muito ruim. Mas eu parei de jogar bola lá. O Wanderson continuou. O Arroio, com meia perna, joga mais que o Wanderson. Ensina o moleque a marcar e põe o moleque de titular. Não me aparece com o Wanderson contra o Curitiba, porque contra o Betim, só Deus sabe qual time que vai entrar em campo. Porque os caras colocaram a gente numa situação, e aí tem que ser justo, o Cruzeiro perdeu pro Pouso Alegre com o Sub-20 praticamente, e perdeu depois com o time reserva, depois meio que um mistão pro Democrata. Mas o time tá numa situação no Campeonato Mineiro que precisa vencer. Quem é que vai ser escalado para domingo? Eu não sei. Imagino que se o Gerson não tiver lesionado, ele vai estar em campo contra o Curitiba. Põe o Gerson na dele. Põe o Gerson de meia. De volante ali, meia. No meio do campo. Christian. Eu gosto pra caramba do Lucas Silva, cara. Tenho o maior respeito por ele. Mas é banco. É banco. É um líder e tal, mas é banco. Põe o Christian. Nós precisamos de intensidade, cara. Precisamos de intensidade. Entendeu? Eu já acho que você vai cair, Tite. E eu não sei que mania é essa que a gente tem de gravar vídeo falando como se a pessoa fosse assistir. Mas já que é assim, que, né, é o mais normal, Tite, eu não sei se você vai continuar. Não agora, né, mas no decorrer do ano. Parece que não, parece que vai dar errado. Mas enquanto não der errado, tira o Lucas Silva, põe o Gerson no meio e não tira o Christian. Mas o principal, vocês não ganharam nada. Vocês não têm estadual. Vocês pipocaram em todos os jogos decisivos desde 2024. Quando o Pedrinho comprou o Cruzeiro e começou a trazer jogadores de mais qualidade. Vocês perderam pro Racing. Vocês perderam pro Atlético por 2-0. Eu tava lá. Vocês iam eliminar o Atlético. Aí o Gabigol foi expulso. Vocês perderam. Depois passaram vergonha contra o América. Empataram com o Sport no Campeonato Brasileiro. Tomaram virada do Ceará. Tomaram virada do Santos, apesar que foram prejudicados pela arbitragem. E o Gabigol tirou vocês da Copa do Brasil. Aí eu não vou colocar isso na conta do time, não. Não vou colocar na conta do time a Copa do Brasil, não. O Gabigol tirou vocês da Copa do Brasil. Um dos melhores cobradores de pênalti do século XXI no futebol brasileiro. Foi ele que tirou vocês da final da Copa do Brasil. Não foi o Cruzeiro que saiu da Copa do Brasil, foi o Gabigol. Então, a Copa do Brasil não é culpa do time. Foi culpa do Gabigol, exclusiva dele. Só que aí vocês não ganharam. E vocês não podem se comportar
Como o time campeão brasileiro de 2015, de 2013 e 14, que ganhou do River lá e tomou 3-0 aqui e saiu fora da Libertadores. E aí o ano de 2015 foi aquele ano horrível. Nem em final de Mineiro eles chegaram. Mas eles tinham 2 brasileiros no currículo. Vocês não ganharam estadual. Caio Jorge, baixa sua bola, meu irmão. Baixa sua bola, meu irmão. Foca em jogar bola. Você tem futuro. Seu futuro tá lá na Europa. Você pode jogar bola. Senão, você vai virar um Matheus Pereira, que não corre, que fica dando tapa nojento na bola, e que se jogasse normal, pelo talento que tem, tava na Europa também. Coloca na sua cabeça, irmão, que você não ganhou nada. Você é candidato a pai do rival. Candidato a pai do rival. Mas você não ganhou nada. Nada! Nem estadual. O que vocês fizeram hoje, o que vocês me aprontaram hoje, perder pro Botafogo na situação que o Botafogo tá, da forma que vocês perderam, e deram sorte, hein? Porque contra o Atlético vocês aprontaram a mesma coisa. Só que eles não tiveram a mesma qualidade para transformar as chances que eles tiveram em gol. Porque eu nunca perdi um clássico pro Atlético rezando pro jogo acabar para não tomar mais. Era sempre, com um gol de diferença, era sempre tentando empatar. Todo clássico, desde que eu nasci, que o Cruzeiro perdeu por um gol de diferença, eu sempre, até o fim do jogo, torci para que o jogo não acabasse, para em algum momento empatar. Foi a primeira vez que eu rezei para o jogo acabar. Pra vocês não tomarem mais para cara fora. É difícil, bicho. Aí é aquele meme, né? A vida do torcedor depois do jogo. O cara comendo um prato de miojo. O cara acordando 4 horas da manhã e pegando trem, metrô, ônibus, indo a pé pro trabalho de bicicleta. E os caras com a Virgínia, com não sei mais quem. E aí os caras vêm falar que sentiu a derrota da mesma forma. Apesar que a sua entrevista, Caio Jorge, mostra que você não sentiu a derrota dessa forma, não. Passou vergonha pelo seu egozinho que tá inflado. Irmão, você não ganhou nada. Eu sou seu fã, meu irmão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Mas você não ganhou nada na carreira, irmão. Você vai ganhar. Não for aqui, você vai ganhar em outro lugar. Mas você ainda não ganhou pra perna que você tá. Você e o Matheus Pereira. Aí vocês querem que eu venha aqui detonar Tite? Um abraço e até o próximo vídeo.